Olá pessoal do Toledo News, Pedro Vitor por aqui e vamos para mais uma entrevista. Vamos falar de imposto, senhoras e senhores. E vamos falar de feirão do imposto. Estou aqui com a Júlia Donassolo e com Guilherme Presnites, que são do Cogem, para a gente falar um pouquinho sobre o feirão do imposto deste ano. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Falando um pouquinho o que é o feirão do imposto, basicamente. A galera sempre lembra daquele dia que não tem imposto, as coisas, mas o conceito geral, assim, pra gente. Sim. O Feirão do Imposto é uma ação nacional, né, que a CONAGE traz pra gente enquanto conselho, né, enquanto associação comercial, que é um momento, né, da gente repensar na carga tributária, né? É uma ação que ocorre já há muitos anos. Então, cada cidade tem as suas particularidades na questão daí do desenvolvimento de atividades, né? Mas é realmente para tocar aí a população, a comunidade, trazer esse assunto à tona de forma bem simples e bem com atividades, né? Para que as pessoas realmente entendam um pouquinho dessa carga tributária que o nosso país tem. Sim. E falando um pouquinho especificamente da questão tributária, vocês são empreendedores vendo esse dia a dia. Qual é a questão, para dar uma magnitude, às vezes, para a galera que não acompanha tanto da dificuldade desse processo, assim, é algo que dificulta muito o trabalho do empreendedor no dia a dia, né? Com certeza, é bem complexo. Acho que o Guilherme pode responder um pouco melhor Sim. a área dele. Vou agradecer também a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre isso. E é um assunto importante, porque assim, querendo ou não, a gente tem dados hoje mais que suficientes para estabelecer que o país está precisando de uma reforma tributária e às vezes até uma reforma administrativa bem profunda, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, países que são nossos vizinhos aqui, ontem a gente deu o exemplo do Paraguai, eu acho que é um exemplo bem interessante. O Paraguai ele tem uma carga tributária sobre o PIB que varia ali entre 11% a 14%. E eles apresentaram um crescimento aí esse ano de quase 4%, né, do PIB. Então é um crescimento assim bem estruturado, né, com uma carga tributária relativamente baixa. Porque se você comparar a carga tributária nossa, brasileira, a gente está hoje com uma média entre 33% a 35% do valor do PIB, que já está em relação às cargas tributárias comparados aos países da OCDE. E os países da OCDE são os países desenvolvidos, né? Então a gente está com uma economia, normalmente de país em desenvolvimento ainda, né? Emergente, mas com uma carga tributária de país desenvolvido. Então é bem complicado. E a questão da complexidade, até se a gente for mencionar, que é outro aspecto que a gente precisa ter alteração, mudança, hoje no Brasil se gasta uma média de mais de 9.000 horas, né? Para poder fazer as declarações dos tributos, né? Então, são dados alarmantes que a gente precisa ter uma reforma profunda para poder possibilitar que as empresas cresçam, que as famílias possam consumir e trabalhar sem ter uma carga muito alta, né, que atrapalhe. 9.000 horas, pensar que são dias e dias e dias e dias que você está ali. Sim. Completamente focado nisso, né? E falando bem da minha profissão, né? Eu sou contadora, né? Tenho história de contabilidade. Então, é uma coisa que eu sei bem, né? É realmente bem oneroso e está cada dia mais oneroso, né? Porque o cruzamento de informações, né, que a Receita Federal tem colocado aí durante esses anos, traz mais onerosidade ainda. Tá cada dia mais complexo, né? Fazer tudo isso, é mais informação. E cada vez eles fazem mais e mais e mais e mais. E é uma questão onde falam assim, tá tirando tal imposto, mas acaba aumentando o outro. Sempre é uma coisa... É uma sensação falsa de comodidade, né? Eu falo muito do Simples Nacional, que de simples ele não tem mais nada, né? É só realmente a guia única, porque por trás, né, nos bastidores de quem faz a apuração do imposto, já não tem mais essa simplicidade, né? E sem contar também a questão da carga tributária realmente de alíquota, né? Vão ter que mudar o nome para complexo. Então, exatamente. Então, muito provavelmente. Falando um pouquinho mais especificamente do evento, como foi ano passado, como foi esse ano, as principais diferenças, as novidades desse ano? O ano passado, a ação principal já era obrigatório né, fazer a atividade no posto de combustível, né? Foi uma coisa que a CONAGE propôs para todo mundo. Esse ano, nós decidimos, então, manter o combustível como nosso carro-chefe, porque já é uma tradição de Toledo, né? Toledo já faz há muitos anos a comercialização, né, com um parceiro de um posto de combustível num valor um pouco menor, tirando o ICMS diretamente da bomba de combustível, né, para comercializar. E então esse ano a gente decidiu fazer uma programação semanal.
a nossa programação, então, ela inicia no domingo. Nós vamos estar fazendo uma ação de conscientização no Lago Municipal, ali por volta do Eu Amo Toledo, onde nós vamos içar 2 carros para chamar a atenção realmente da população, porque a intenção do feirão é exatamente essa, não é vender combustível num preço mais acessível ou, né, outras mercadorias, mas é realmente informar a população. Então, por exemplo, nós vamos ter os carros içados lá, o carro que é comercializado a R$ 84.000, sem imposto, ele seria vendido a 44. Então, o objetivo é esse, né? Fazer esse comparativo. E durante a semana, nós temos outras programações aí, que estão ligadas aí a restaurantes. Temos 3 parceiros, que então vão fazer a comercialização de comidas sem os impostos. Uma empresa de cosméticos, que vai também fazer a comercialização de 3 produtos sem impostos. E uma empresa de chopp, que vai vender uma litragem específica de chopp durante a semana inteira. Então, esgotou, né, aquela litragem, né, encerra a promoção. Também sem imposto. E no dia 27, que é o dia D, a nossa ação principal, que é a do combustível. Caramba, pensar que um carro de 80 para 40 mil é a mesma coisa você ter um carro ali que a gente pode dizer que é um sedã indo para médio até um sedã premium para um carro popular. Exatamente. Esse comparativo que nós fizemos, se eu não me engano, é do veículo Polo da Volkswagen. Então, é bem revoltante pensar nessa situação. Você comprar 2 com o valor de 1, né? É incrível a gente ver isso. E principalmente ver que em outros países não é esse mesmo grau de dificuldade, é um processo até mais simples, se você for analisar, né? E assim, né, a nossa renda não acompanha isso, né? Aí é que tá a grande questão também, né? Não se tem um aumento, né? Na verdade, é um assunto bem complexo, né? A gente, nessa situação tributária, a gente ficaria horas conversando aqui, né? E não chegaríamos em um denominador comum de informação que a gente, né, conseguisse determinar os motivos, né, disso tudo. E analisando até vi algumas imagens colocando que é um processo que vem mais de 20 anos que rola esse evento ali com a parte. Vocês analisando esse período ali que vocês estão mais próximos, tá havendo uma mudança de mentalidade das pessoas acerca de que é imposto demais, é complicado demais? A gente tá tendo essa mudança de mentalidade? Eu percebo algum movimento, mas eu acho que as pessoas ainda estão muito focadas na política, né? Eu acho que o momento político atual trouxe as pessoas um pouco para perto disso, né? Mas, uma opinião mais pessoal, enquanto a gente focar somente na pessoa política, fica um pouco complicado a gente tentar se defender da carga tributária ou de qualquer outra situação, né? Então, a gente precisa separar esses 2 ambientes. Não sei qual que é a tua opinião, mas... Não, eu concordo. Assim, a gente precisa tratar como uma maneira institucionalizada essa questão da mudança na carga tributária, né? Até um outro exemplo que a gente deu foi essa semana, né, durante outra entrevista, foi a questão da mudança do ICMS aqui para o estado do Paraná, né? Subiu um ponto percentual a carga tributária do ICMS padrão aqui do estado. Isso representa para o estado do Paraná um ganho de 400 e poucos milhões, mais de 400 milhões de reais, 1% da alíquota, né? E assim, esse 1% faz diferença, né? A diferença entre empresas que estavam aqui na região do Paraná e que eram competitivas aqui e que agora vão ter que, assim, a palavra é essa mesmo, vão ter que mudar de estado para manter a carga, a margem de lucro, na verdade, né, competitiva com o mercado, que é globalizado hoje, elas não têm opção a não ser fazer isso. Então, isso, se a gente for puxar lá atrás, isso se deu por conta de uma decisão do STF, que mudou a questão do entendimento do ICMS, especificamente quanto à seletividade, né, do ICMS, que é o imposto estadual. E aí o Estado já se preparou para essa decisão, mudando agora, para esse ano, o percentual de 1% na alíquota padrão do Estado. Então, a gente não viu nenhum movimento em relação a isso, questionando, né? As empresas sentiram, mas a população não estava
parece que não estava no escopo ali dos assuntos que o pessoal estava acompanhando. Então a gente precisa começar a tratar isso como uma mudança sim, é político, né? A gente precisa questionar quem está principalmente no legislativo, que é quem faz as leis e tudo mais, questionar essas pessoas para que a gente tenha uma mudança política, mas de forma institucionalizada. Não o partido A, o partido B, a pessoa X ou Y, mas uma mudança institucional da carga tributária no Brasil. E falando disso, até eu percebo que o foco é mais em cima da questão do ICMS. Vocês notam que quando acontece algum imposto vindo mais federal, há uma mobilização maior e às vezes não tem o pessoal olhando o ICMS e talvez estadual, né? eu percebo que talvez seja o foco principal ali de vocês mostrar, tem um imposto ali estadual que é muito grande. Eu acredito que também pela facilidade, talvez até da comunicação entre população e governo estadual, né? Seja mais fácil, né? Mas ainda assim, a gente não teve nenhum movimento em relação ao ICMS, né? Aqui do estado, né? Mudou do dia para noite e assim permaneceu, né? Então, você fez a pergunta antes sobre a questão da população, né? A gente reclama, mas nós não temos agido, né? Então, o feirão do imposto é exatamente isso, é despertar nas pessoas interesse em ação. Esse é um dos nossos principais objetivos, é levar informação para que as pessoas se coloquem contra aquilo que já foi imposto, né? Que já foi colocado para nós. Ainda tendo que a pessoa às vezes fala, falando da questão de imposto, tem que cobrar, não tem que cobrar. Se você for olhar, essas pessoas que hoje estão ali falando, gente, precisamos de menos imposto, são justamente as pessoas que empregam. Então... Exatamente. Fica uma coisa meio né, incoerente, né? É meio curioso pensar nisso. E falando um pouquinho mais abrangente sobre o Cogem, um pouquinho, só um geral pra galera do que se trata e quais são as ações que vocês fazem, vamos dizer, além do feirão ali, só pra trazer um pouquinho pra galera. Bom, então, né, como você mesmo disse, né, somos o Conselho Jovem Empreendedor aqui de Toledo. Somos parceiros da CIT, né? Somos um braço da CIT, costumo dizer que sem a CIT nós não somos nada. Então, a nossa ação principal perante CONAGE é a ação do Feirão do Imposto, né? Temos uma ação também que nós desenvolvemos que é de grande importância para a cidade, que é o destaque empresarial, né? Que é a nossa próxima pauta. Já começamos os trabalhos também. E a gente faz ações durante o ano em movimentos dentro do conselho mesmo, né? Palestras, temos o nosso happy hour, que é um momento descontraído. Nosso primeiro happy hour, que foi mês passado, nós trouxemos o nosso prefeito atual, né, o Beto Lunite, para bater um papo com a gente. Temos outro happy durante o ano. Então, temos várias coisas que são voltadas para nós, né, de modo interno também. E que daí, durante o ano, também vão surgindo outras possibilidades, né? Nós também estamos... fazendo algumas visitas em colégios estaduais para bater um papo com os adolescentes, despertar não só o empreendedorismo, né? Mas a gente vê uma geração aí com muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, de querer estudar. Então, um dos objetivos também é esse, né? É dizer, olha, vai por esse caminho que dá certo, que é legal, é custoso, é trabalhoso, é cansativo, né? A gente trabalha, estuda, mas é assim para todo mundo, né? E dizer que ninguém vai morrer por isso. Então, a nossa fala ali com os jovens é essa, né? Brincou de trabalhoso, qual que dá mais trabalho? Organizar o feirão, um prêmio de destaque ou dar aula para os jovens? Eu não sei, sinceramente. Mas eu acho que o prêmio dá mais trabalho, assim, o destaque, né? Porque como é uma coisa que nós, né, que o Cogem criou, né? Então, o trabalho é todo desenvolvido por nós. É claro que a CIT, a nossa... né, que faz, né, praticamente assim tudo para nós, né, que nos ajuda em tudo, mas o feirão ele vem muita coisa do federal, né, as artes, matérias, então os direcionamentos vêm de lá, né, então a gente fica um pouquinho mais fácil da gente organizar. E bastante esse suporte, até tanto o local quanto o nacional ajuda bastante a pensar nessas... Sim, e também depende muito do que o grupo está disposto a fazer, né? Teve anos que foi feito só o dia D, né? Que foi o do combustível. Esse ano nós decidimos fazer a semana inteira, né? Então, quanto mais volume de coisa a gente se propõe a fazer, né? Obviamente, mais trabalho. Sem dúvidas.
E pedir para vocês deixarem ali pro pessoal, focar na câmera, pra gente falar um pouquinho pro pessoal, não só vai lá aproveitar também, mas o pessoal também conscientizar da importância da gente visitar esse tema, não só como você falou, da questão política, mas de ver que é um projeto de país de verdade. Fica à vontade. Gente, eu vou convidar então os ouvintes aí para participarem dessa questão do Feirão do Imposto, tá? É bem importante que a gente se conscientize do peso da nossa cidadania hoje. A gente não paga uma carga tributária barata e a gente recebe poucos serviços ali de qualidade, né? Então, essa ação é para vocês, para a população, para a gente poder participar nas mudanças que são necessárias para o país, né? A gente deixou ali algumas informações, mas eu convido para que vocês pesquisem um pouco mais sobre as duas PECs, né, que são a PEC 45, 2019, a PEC 110, 2019, que são os projetos de alteração do sistema tributário nacional, como vai ficar essa questão da unificação do imposto, dos impostos, né, como um todo. Então, eu convido vocês a estudarem um pouco mais sobre o tema e participar dos nossos eventos essa semana, que vai ser bem bacana aí. Eu acho que a gente vai poder ter um impacto interessante na mudança, nem que seja aqui para o nosso município. Verdade. É isso aí. É uma questão que afeta todos nós e muitas vezes a gente não vê, porque é 1%, às vezes. É isso mesmo. É o nosso dia a dia, né? E é uma situação, uma coisa interessante de falar, que o Feirão do Imposto não é só momentâneo, né? A CONAGE, falando, né, de nacional, a gente sempre, depois eles fazem um feedback no sentido da proporção que aquilo tomou e quais são os nossos resultados. E um dos resultados que já aconteceram em anos anteriores é quando você pega a nota fiscal, ele aparece, ele tem que aparecer, né, uma situação obrigatória hoje, o valor aproximado dos tributos pagos. E isso veio de ações do feirão, né? Então, é um resultado do Feirão do Imposto, né? Que lá atrás, né, o grupo que estava na frente na época conseguiu, levantou bandeira, foi para cima e virou lei. Então, não é só agora, né? É resultado também. E até para as pessoas era meio complicado ver essa questão tributária, estando ali na nota, a pessoa consegue... Sim, com certeza. Identifica, né, com mais facilidade, né? Consegue ver a proporção do custo de tudo isso. Isso mesmo. E também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos parceiros, né? Talvez ano que vem tenhamos mais parceiros, a intenção é fazer realmente um movimento grande. E também dizer que todo o valor que é retirado, o valor do imposto, né, que proporcional ao produto, que não será cobrado, é custo dos nossos parceiros. Né? Então, por isso, realmente, o meu agradecimento por eles toparem esse projeto, aceitarem fazer parte desse movimento com a gente. Parceiros que estão aí justo vindo por uma causa maior, né? Com certeza. A gente super agradece aqui, agradece a presença de vocês, principalmente por falar desse tema que nem sempre é tão falado, mas que tem muita importância para a vida de todos nós. Nosso muito obrigado mesmo. Nós agradecemos a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado, Toledo News aí. Obrigado, pessoal que está acompanhando também. Obrigada. Pessoal, esse foi Guilherme Presidente e Juliana Donassolo falando pra gente um pouco sobre o Feirão do Imposto, falando sobre imposto principalmente, que é um assunto que a gente sempre tem que ficar de olho, sempre tem que estudar com mais carinho, porque a vida nossa é todos os dias a gente lidando com isso aí. Galera, já viu pela camiseta, né? Toledo News, já acompanha lá o nosso site, que sempre tem tudo que de melhor acontece aqui em Toledo e região também, sempre acompanha lá no site. No nosso canal do YouTube, se inscreve, meu filho, não sei que hora. É só Entrevista Elite, é só nosso podcast, coisa do Tô no Pod, que é muito bom. Meu filho, já se inscreve lá, já. Deixa o seu like nos vídeos também, que é muito importante. Facebook também, Instagram também. Fique por dentro de tudo que acontece na cidade de Toledo e na região. Um abraço e até mais.